Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje a ideia é apresentar 5 cineastas brasileiras para vocês. Poderia indicar muitas mais outras mulheres cineastas, mas hoje vamos ficar só nessas 5 e se vocês quiserem outro vídeo eu posso fazer uma parte 2 dele. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de arte, de cultura, o seu lugar é aqui e você pode também contribuir para a continuidade da produção de conteúdo desse canal acessando a minha plataforma do Apoia-se. Lá você pode colaborar a partir de R$5 por mês e esse valor me ajuda muito. E se você não puder colaborar financeiramente, você pode colaborar curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, recomendando para os amigos. Vamos fazer essa comunidade crescer porque a gente precisa muito de arte e cultura nesse país, principalmente nesse momento que está tendo um desmonte da cultura. Eu vou falar para vocês na ordem de nascimento delas, porque eu não preciso falar por ordem de preferência. Todas elas estão vivíssimas. Eu acho importante enaltecer as artistas enquanto elas estão vivas, não é mesmo? A primeira delas é a Ana Carolina. Ela nasceu em São Paulo em 1945. Ela tem uma história doida, porque primeiramente ela se formou em medicina pela USP, lá em 1964. Aí depois ela terminou a faculdade, ela se dedica mais ou menos 2 anos da vida dela em política nas universidades e ela cursa fisioterapia com especialização em paralisia cerebral. Depois ela entra na Faculdade de Ciências Sociais em 1967, só que ela acaba abandonando o curso e aí finalmente ela ingressa na Universidade de Cinema, na Escola Superior de Cinema da Faculdade de São Luís. Um dos filmes da Ana Carolina está na lista do ranking dos 100 melhores filmes brasileiros pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e o filme que está nessa lista chama-se Mar de Rosas. Eu considero o cinema da Ana Carolina um cinema que vai falar sobre o indivíduo em questionamento com o que está em torno dele, o que esse indivíduo é feito desse meio que ele vive, e ela aborda uns temas super existencialistas numa pegada bastante absurda. Ela foge completamente do realismo, tanto na mise-en-scène quanto na construção dos diálogos. Eu acho ela bárbara, gente. A sua filmografia tem 2 curtas e ela também tem 8 longas. A segunda cineasta dessa lista é a Lúcia Murat, que nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Ela é formada em economia, só que aí quando ela era muito jovem ela acabou aderindo à luta armada após o decreto do AI-5 em 68. E aí isso acabou resultando numa prisão dela, ela ficou 3 anos e meio presa. Durante esse período que ela ficou presa, ela foi torturada, obviamente, né? Tudo isso foi insumo para ela produzir o primeiro filme dela, que é um docudrama, que foi lançado em 1989, que foi bem ali o período de abertura política do Brasil. Esse docudrama chama-se Que Bom Te Ver Viva. Chama-se docudrama porque ele vai misturar um documentário com uma parte ficcional. Então ela tem vários depoimentos de várias mulheres que foram torturadas, que passaram pela ditadura militar, e ao mesmo tempo ela também tem uma interpretação de uma parte que é mais ficcional, que é uma parte bem provocadora, feita pela Irene Ravache. Eu acho esse docudrama bárbaro, gente. Vocês podem procurar no YouTube que tem ele na íntegra, é bem bom mesmo. E a sua filmografia é composta por 9 longas. A próxima cineasta que eu vou falar pra vocês é a Ana Mulayert, provavelmente é uma das mais conhecidas dessa lista. A Ana também, ela é de São Paulo, ela nasceu em 1964. Ela estudou cinema na ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela também é roteirista de cinema, roteirista de série de TV e ela também é produtora. E eu separei aqui pra vocês um depoimento dela, que ela fala por que ela se interessou por cinema e eu achei bonito e queria compartilhar com vocês. Sempre fui fascinada com a ideia de fotografar e filmar. Com 15 anos ganhei uma câmera Super 8, logo fiz um curso de cinema e me apaixonei. Comecei a ver muitos filmes de diretores importantes e decidi que queria aprender a fazer aquilo que eu considerava algo muito difícil e ainda considero. Algum tempo depois entrei na ECA, mas realmente comecei a trabalhar na área quando eu tinha 24 anos como repórter abelha de um programa chamado TV Mix na TV Gazeta, comandado por Fernando Meirelles.
Depois disso, muitas portas se abriram e eu não parei mais. Ana Mulaerte ficou muito conhecida por conta do filme dela, Que Horas Ela Volta. Inclusive, a gente até pode fazer um vídeo falando só sobre esse filme, porque ele é bárbaro, tem muita coisa para discutir sobre ele. Mas eu vou falar a filmografia dela completa, que tem um curta-metragem de 95 chamado A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante, e tem 5 longas. Quarta diretora que eu vou falar dessa lista é a Laís Bodansky. A Laís também nasceu em São Paulo em 1969, e me perdoem, tem muita gente de São Paulo nessa lista, né? Pouca diversidade, mas a gente vai melhorar esse quadro, tá? A Laís, ela é filha de cineasta, então ela foi muito influenciada pelo pai dela para ela seguir a carreira de cineasta. Só que antes disso ela queria ser atriz, então ela fez durante 9 meses um curso com o Antunes Filho, que é um dos grandes diretores, foi, né, porque ele faleceu ano passado, um dos grandes diretores de teatro de São Paulo, do Brasil, quiçá, do mundo talvez. Ele tinha um centro de pesquisa teatral aqui em São Paulo, ela cursou 9 meses com ele, só que isso foi um gatilho para descobrir que na verdade ela não queria ser atriz, mas que ela queria trabalhar como diretora. E aí ela acabou se formando em cinema, pela FAAP, que é a Faculdade Álvares Penteado aqui em São Paulo. E hoje a Laís, ela é presidenta da SP Cine aqui em São Paulo, que é uma empresa de cinema e audiovisual. A SP Cine, ela é uma empresa extremamente importante para a difusão do audiovisual. Eu vou deixar aqui na descrição as informações para vocês seguirem. Eles têm uma plataforma de streaming, eles têm um Instagram, então vocês podem acompanhar. Eles fazem um trabalho maravilhoso, popularizando o cinema. Eu sou muito fã da SP Cine mesmo. A filmografia da Laís conta com um curta-metragem de 94, 3 documentários e 5 longas-metragens. E para finalizar, eu vou recomendar para vocês a Gabriela Amaral Almeida. Ela também nasceu em São Paulo em 1980, mas eu fiquei muito confusa com essa informação, porque eu vi em vários lugares que ela nasceu em São Paulo, mas ela não tem sotaque de paulistana igual o meu. Ela tem um sotaque mais de baiana. E ela estudou na Bahia, então, Gabriela, se você não é de São Paulo, me desculpe. Ela também é diretora e roteirista. Ela se formou em 2003 em comunicação pela Universidade Federal da Bahia. Aí depois ela fez uma pós-graduação que ela estudou a literatura e o cinema de horror. E depois, em 2007, ela se formou em roteiro na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba. Eu vi algumas entrevistas com a Gabriela, ela conta que ela tem uma enorme influência do Hitchcock, ela assistiu muito Hitchcock, então de alguma maneira isso influenciou na sua obra, influencia no seu trabalho. Eu tô falando esse lance do Hitchcock porque o cinema da Gabriela, ele é um cinema de terror / fantasia, mas o que eu mais gosto do cinema de terror dela é que ela utiliza elementos alegóricos que pertencem à nossa cultura, sabe? Então ela não fica querendo trazer coisas que não nos pertencem dos filmes de terror americanos ou de outra cultura que não é a nossa. Eu também peguei um trechinho de uma fala dela que eu achei muito bacana para ilustrar isso que eu falei para vocês. Para mim, contar uma história está ligado a contar uma história de medo. A questão fundamental de existir é quando é que vai acabar, e as narrativas que trabalham nesse terreno me colocam em um contato com a vida ou com um desfrutar da vida, que é muito mais pulsante. Os filmes de medo tratam da morte, do momento em que você tem e não tem mais, está vivo e não está vivo. Essa mudança brusca na perspectiva da existência é o que mais me interessa nesse tipo de história. Ela tem alguns curtas que eu não consegui pegar essa lista na internet, gente. Às vezes as coisas são muito difíceis de encontrar, mas eu vou falar dos 3 longas dela. O primeiro é o Estátua, de 2014, depois tem o Animal Cordial, de 2017, e A Sombra do Pai, de 2018, e ela também escreveu o roteiro de vários outros longas de outros diretores, então acho muito bacana dar uma olhada e uma aprofundada no cinema dela. Gente, é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessas 5 cineastas que eu trouxe para vocês hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!